falando, você está errado, Felipe, leia Levíticos 20, versículo 13. Eu já sei exatamente qual é, que fala sobre o homem deitar-se com outro homem é abominação. Se você continuar a ler Levítico, você vai descobrir que o homem fazer a barba ou aparar a ponta dos cabelos também é condenável. Tá igual, assim, é tipo, errado e essa pessoa tá condenada. Você também vai descobrir que se você se alimentar de qualquer animal com cascos, né, que tenha cascos nos pés, então carne de porco, carne de cavalo, carne de bode, cabra, enfim, você também vai ter cometido um pecado pesadíssimo aí. Então, Felipe Neto, nunca vai dar certo a gente fazer comparação de um pecado com outro. Esquece. A gente precisa entender a questão da lei, do costume e do que é proibido, por uma questão cultural da época também. Então, vamos entender primeiramente o capítulo que você nos trouxe. Aqui, ó, pelo menos do versículo 18, aqui nos fala sobre o que, basicamente? Sobre o pecado do incesto, do adultério, sobre a mulher estar menstruada em relação a ter atos sexuais nesses momentos, que isso acredito que seja bom para uma mulher, ter que se guardar. E no último versículo, antes de chegar no versículo que você está tentando meio que justificar, fala sobre um sacrifício de crianças ao deus Moloque. Então, a lei de Moisés era contra essas ideias. Então, a lei de Moisés ela trazia um controle à sociedade que não tinha nenhum tipo de princípio ou moralidade. E aí, quando o texto fala sobre o homem que se deitar como se fosse mulher, é que existe um princípio no Evangelho que o ato sexual ele só pode ser feito no ato do casamento. E que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando nos fala em Mateus 19, ele foi muito cirúrgico nesse ponto que o ato tem que ser no casamento e que o homem não traia a sua esposa e que ambos honrem o casamento. E que o próprio Senhor Jesus Cristo nunca falou nada contra a homossexuais, mas muito menos a favor a homossexuais. Porque o Jesus Cristo histórico, ele jamais iria desconstruir a própria Torá. Porque aqui, ó, em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, o próprio Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que enquanto não passar céus e terra, de modo nenhum passará da lei um i ou um tio, sem que tudo se cumpra. Então, em nenhum momento o Senhor Jesus Cristo ele veio abolir a lei de Moisés ou a lei de Levíticos, mas ele veio testificar da lei. Só que pela lei de Moisés, todos seríamos condenados. Então Deus viu a finalidade de Jesus morrer em morte de cruz, porque ele foi o único justo de vencer a lei de Moisés e que nele poderiam ser salvos e justificados para a salvação. Mas olha isso daqui. Então, no Novo Testamento, para alguns alimentos e algumas coisas que eram pecados no Antigo Testamento e com o fim da parte cerimonial, veio esse novo direcionamento que os alimentos foram purificados. E em Marcos capítulo 7, do versículo 15 ao 16, deixa muito claro que há nada de fora do homem que entrando nele eu possa contaminar, mas é o que sai dele, isso que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos, pare para ouvir e ouça. E em Mateus 12, 34, deixa muito claro que a boca fala do que o coração está cheio. Então não é aquilo que o homem come que o torna impuro, mas é aquilo que sai da sua boca. Então, Felipe Neto, a gente precisa compreender o contexto cultural da época, os costumes de um povo, e que não tem como a gente comparar pecados, ou um pecado de comer um alimento, ou um pecado de fazer a barba, ou um pecado de talvez da forma que você se veste, porque com o Novo Testamento tudo foi mudado. E que o Evangelho da Graça é propagado às pessoas. Que hoje os meus pecados são perdoados pela morte de Cristo em morte de cruz. E para todo aquele que nele crê, se arrepender, buscar uma vida de santidade e uma vida devota à sua própria vontade, como seu único Senhor e Salvador, essa pessoa será salva. Então, nesse Novo Testamento, não existem essas comparações e ritos do Antigo Testamento, porque estamos vivendo a era da graça, que é um perdão oferecido pela parte de Deus e não há nenhum tipo de mérito para que se possa ser salvo. Então, quando a Bíblia traz uma ênfase que
o relacionamento homoafetivo ele é um pecado, é porque isso está fora dos desígnios de Deus. E quando o apóstolo Paulo trazia até um confronto em relação ao Novo Testamento, porque toda lei ela foi redirecionada no Novo Testamento. E o apóstolo Paulo é muito objetivo nesse tipo de pecado, tanto em Romanos capítulo 1, do versículo 24 ao 27, tanto em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9, o contexto deixa muito claro que houve homossexuais que foram mudados pela graça de Deus, tanto quanto idólatras, tanto quanto adúlteros também foram mudados. Então, se existe no Novo Testamento, isso deve ser seguido. Então, você é muito objetivo. O próprio Senhor Jesus Cristo ele é muito cirúrgico no sentido da conduta sexual dos seus filhos e seguidores. Ou seja, o único ato sexual permitido por Deus é no ato do casamento monogâmico, homem e mulher. E, fora disso, é um pecado de fornicação ou adultério.